Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio olhámos com atenção para o monarca português e para todos os eventos que rodearam o seu casamento, seja a rebelião do seu irmão ou até mesmo a queda do poder do vizinho ibérico. Hoje vamos olhar para o lado mais político do reino de Dom Dinis e como este irá trabalhar para resolver os problemas do reino enquanto crava a sua autoridade. Por fim, veremos que as suas relações familiares vão dar-lhe mais uma dor de cabeça. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Temos uma novidade para todos os duques e duquesas que nos apoiam no Patreon. A partir de hoje, passam a estar disponíveis nesta plataforma todos os scripts dos episódios que lançamos. Os scripts dos episódios anteriores e deste já se encontram acessíveis. E daqui em diante, os novos serão partilhados no momento do lançamento de cada episódio. Como já sabem, sexta sim, sexta não, às 5 da tarde. Desta forma, podem acompanhar o episódio enquanto o ouvem, ou até mesmo voltar ao texto mais tarde, com toda a calma. Um pequeno pormenor importante. Estes ficheiros estarão disponíveis exclusivamente para os tiers de Duque, Duquesa e Superiores. Bem, vamos então continuar a nossa história. Como devem ter reparado com estes dois últimos episódios, este início de reinado de Dom Dinis é marcado por uma série de acontecimentos que de certa forma sobrepõem-se temporalmente. O que nos torna a vida mais difícil quando tentamos seguir e relatar tudo numa linha cronológica. Dito isto, ainda existe muito para falar sobre o início do reinado do monarca português. Um dos mais complexos relatos históricos que talvez se possa fazer. No último episódio, terminámos com o casamento de Dom Dinis e Dona Isabel no ano de 1282. E, tendo em conta o que acabámos de dizer, vamos recuar um pouco no tempo e olhar para a diligência do nosso rei. Desde o início do seu reinado, Dom Dinis trabalhou de modo a trazer uma justiça rápida e eficiente a todos os ladrões e malfeitores que tornavam os caminhos percorridos no reino perigosos e muitas das vezes mortais, como nos relata a crónica de 1419. Especialmente trabalhou logo para fazer justiça e ter à mão todos os ladrões que andavam no reino em certos lugares. E matou quantos malfeitores se acolhiam na moita do Açor, onde se fazia muito mal, e na Serra da Mendiga, e em Alpedriz, e em outros lugares em que ladrões publicamente andavam, e cercadores de caminho. Para além destes malfeitores, haviam também outros intervenientes a causar situações de insegurança no reino, como por exemplo rivalidades entre nobres, famílias e linhagens, principalmente devido à posse de bens ou terras. Estes desacordos muitas vezes podiam chegar mesmo a confrontos e, dependendo da região, podiam até criar situações de risco para terceiros que habitavam estas terras. Quando isto acontecia, Dom Dinis era obrigado a intervir diretamente nelas, como aconteceu com os senhores de Góis. Houve também intervenção direta do monarca português, em Lisboa, em assuntos desta natureza que ficaram pendentes e por resolver desde a altura do seu pai. Dom Dinis fez por resolver todas estas questões, tendo até abdicado de certos direitos para resolver as coisas a bem, se assim podemos dizer. Lisboa era uma cidade querida para o monarca. Foi onde nasceu, onde foi batizado e foi daqui que surgiu o apoio militar no conflito com o seu irmão em vida. Por isso é fácil perceber que Dom Dinis queria o melhor para a cidade, e resolver problemas pendentes era o primeiro passo. Temos que referir que a resolução deste tipo de problemas, especialmente quando os intervenientes são nobres, vassalos ou senhores, não se resume numa demonstração de força bruta ou numa vontade espontânea do monarca. Em termos legislativos, muito começou a ser construído desde o início do reinado, não só de modo a aprimorar leis já existentes do tempo do seu pai e de monarcas anteriores, mas também na criação de bases legais para o reino. Este processo irá continuar e será uma constante durante todo o seu reinado,
e espelha um processo de centralização e de afirmação do Estado que já se fazia sentir um pouco por toda aquela Europa de reis. Contudo, vemos que nestes primeiros anos foi produzida pouca documentação legislativa, não por falta de conhecimentos, poder ou capacidade, mas sim pelo elevado grau de escrutínio sobre as mesmas. Desde o início do seu reinado, em 1279, até 1287, foram apenas produzidas 15 leis. Destas 15, há uma que salta à vista: a Lei das Apelações. A Lei das Apelações, criada em 1282, revela a intenção clara de reforçar a supremacia da coroa sobre os poderes senhoriais. Independentemente da riqueza, do poder ou da influência de um vassalo, todos os que se encontravam abaixo dele, na hierarquia, passaram a ter o direito de apelar diretamente ao monarca, através do Tribunal da Corte. E mando que todos os dos meus reinos que apelarem de juízes, ou de alfazis, ou de alcaides, ou de justiças, ou de outros que julgarem, que apelem primeiro a mim e para a minha corte, e não apelem para nenhum outro. Também mando que todos aqueles que quiserem ganhar carta de simples justiça ou outras que forem de direito que livremente e sem medo de ninguém as venham ganhar e ninguém seja ousado de os impedir nem de lhes fazer mal. Embora não pareça à primeira vista, esta é uma grande manobra política de controle senhorial, principalmente dirigida àqueles senhores detentores de grande poder. Uma outra legislação que merece menção é a Lei da Desamortização, que proibia os homens da Igreja de adquirirem bens de raiz, isentos de tributação, ou seja, tinham que pagar taxas como todos os outros. Para além disto, todos os bens que até à data tivessem sido adquiridos sobre estas condições teriam de ser vendidos no prazo de 1 ano. Esta lei, promulgada há 2 tempos entre 1286 e 1291, afetava também os bens doados à Igreja, fosse ela diocesana ou às instituições. E como o nome indica, desamortização, esta lei pretendia limitar a quantidade de bens de mão morta, ou seja, os bens que, uma vez adquiridos por algo ou alguém, não voltariam a ser colocados no mercado de venda. E a Igreja era perita nisso. Paralelamente a tudo isto, conseguimos ver que, desde a ascensão ao trono de Dom Dinis até este momento, os juízes tinham o poder de entregar terras a pessoas de modo a que estas as usassem mediante de um pagamento, por norma uma renda anual. Isto chama-se afuramento. No entanto, este processo dava muitas vezes abertura para abusos, circunstâncias irregulares do ponto de vista legal, e claro está, potenciava os tais conflitos entre senhores de que falámos há pouco. Dom Dinis, de modo a mitigar este problema, obriga a emissão de uma carta de concessão de terras, bem como o seu registro na chancelaria, algo que anteriormente não era feito. A principal diferença entre um afuramento e um arrendamento neste período era a duração do contrato. No caso do afuramento, era geralmente em vidas, tipicamente 3 vidas, a da pessoa alvo do contrato, a da esposa e a do filho herdeiro. E o arrendamento era num número fixo de anos, logo um prazo mais curto. Dependendo dos períodos, o afuramento era normalmente o método mais utilizado para celebrar contratos, porque garantia ao proprietário uma receita estável durante um período longo de tempo e dava ao arrendatário a previsibilidade de poder investir naquela terra e ficar com ela na sua posse e na posse dos seus durante bastante mais tempo. Esta ação visa não só centralizar o poder régio, como também obter um maior controlo sobre as finanças da coroa. Para além do que já referimos, este sistema era também uma forma eficaz de aumentar a produção e melhorar certos bens essenciais à economia de um reino. Um bom exemplo é a vinha, cuja plantação beneficiava de importantes vantagens fiscais. Mas não era apenas o afuramento em si que promovia esta melhoria. Os contratos estabeleciam de forma clara os métodos de cultivo, os adubos a utilizar, as tarefas anuais obrigatórias e a sua ordem, bem como a plantação de novas vinhas, entre muitos outros parâmetros. Muitas destas práticas continuam a ser usadas ainda hoje em grande parte das vinhas em território nacional.
As práticas que descrevemos por si só já carregam um esforço significativo para a época. No entanto, Dom Dinis não se ficou por aqui no que toca ao controle do poder senhorial. No ano seguinte, a 6 de dezembro de 1283, é emitido um diploma régio em que, por iniciativa própria, o rei revoga todas as doações e privilégios concedidos desde o início do seu reinado, 4 anos antes. Na prática, o que isto significa é que todas as terras, isenções e privilégios atribuídos pelo rei nos primeiros anos do reinado deixavam de ser automaticamente válidos e tinham de ser reavaliados. O diploma em questão afirma: Dom Dinis, pela graça de Deus, Rei de Portugal e do Algarve, a vós saúde. Sabede que as doações que eu fiz até aqui, que achei que as fiz em tempo que era de pequena idade, e que as fiz em tempo que não devem valer, e acho que foi aí engano. E por isso, com o conselho do infante Dom Afonso, meu irmão, e de alguns ricos homens, e de outros homens bons que eram aí comigo do meu reino, revoguei e revogo todas essas doações. Esta ação do monarca português, conferida por este diploma, é possivelmente única na nossa história e pode muito bem ter deixado marcas para lá da fronteira. À primeira vista, poderia parecer o resultado de alguma insegurança de um rei ainda jovem, nos seus primeiros anos de reinado. Poder-se-ia até interpretar este gesto como um ato de humildade, como um monarca que reconhece um erro nas suas decisões e procura corrigi-lo. No entanto, se olharmos com atenção, vemos que este diploma aponta para outra direção. Este diploma é, na verdade, uma demonstração clara de força e de poder. Ao revogar doações e privilégios, Dom Dinis reforça o seu poder sobre os senhores, tanto laicos como eclesiásticos, mostrando-lhes claramente que nada era permanente e podia ser revogado, especialmente em casos de ações contra a coroa. Já se alinhassem neste jogo, esta revogação seria objeto de uma nova avaliação e poderia resultar em reconfirmação do privilégio concedido. É uma afirmação plena do seu poder que projeta um futuro de governação e diligência sem fim pelo seu reinado. Todas estas diligências que temos vindo a falar eram peças importantes e necessárias para um bom funcionamento interno do reino e dependiam maioritariamente da autoridade direta de Dom Dinis. No entanto, havia um problema de enormes proporções e grave, que não podia ser resolvido apenas dentro das fronteiras de Portugal e que exigia entendimento externo, neste caso com Roma. O reino encontrava-se ainda sob um interdito papal lançado no reinado de Dom Afonso III. Existia uma grande crise religiosa em Portugal. O reino estava quase sem liderança eclesiástica, com muitos bispos e clérigos a abandonarem o reino e a procurarem refúgio em Roma, deixando dioceses inteiras sem direção espiritual ou administrativa. A causa principal para este interdito, que resultou no facto de Afonso III quase ter morrido excomungado, foi provocado pelo seu casamento com Dona Beatriz e, em certa medida, o conflito com o bispo do Porto. Desde a subida de Dom Dinis ao trono, pairava no ar um clima de possível entendimento entre Dom Dinis e o Papa Nicolau III, de modo a resolver esta questão. No entanto, a morte do Papa em 1280 colocou um travão nas negociações, atrasando qualquer solução e mantendo o reino ainda sob o interdito. No entanto, Dom Dinis queria ver esta situação resolvida e no ano seguinte, em 1281, toma a iniciativa e reúne-se na guarda com os poucos bispos que ainda tinha no seu reino. Nesta reunião, os senhores eclesiásticos analisaram as bulas emitidas pelo Papa Gregório X, 6 anos antes, o Papa que lançou o interdito, procurando soluções concretas para este problema. Vamos fazer aqui um à parte, a título de curiosidade e também para perceber o contexto em Roma. Gregório X tinha falecido em janeiro de 1276 e desde então 4 personalidades tinham passado pelo trono do Sumo Pontífice. Uma destas personalidades foi João XXI, de nome Pedro Julião, um papa português e antigo arcebispo de Braga. Neste momento era Martinho IV, que se sentava no trono pontifício.
Alguns meses depois da reunião na Guarda, Dom Dinis recebe estes mesmos bispos, agora nas cortes de Évora, para que estes lhe apresentassem os resultados dessas diligências. Com base neste trabalho e nesta reunião, o rei escreveu ao Papa Martinho IV de modo a que o acordo fosse retificado. A resposta de Roma, no entanto, foi exigente. O Papa enviou uma lista extensa de correções e acrescentos que teriam de ser aceitos pelo rei. O rei, antes de elaborar e enviar uma contraproposta, tentou reforçar a aproximação à Santa Sé, nomeando 2 representantes para junto de Roma. Um deles foi João Martins de Soalhães, que, anos mais tarde, em 1285, viria a defender nas Cortes de Lisboa que, tendo o Papa Gregório X já falecido, o interdito por ele emitido deveria considerar-se extinto. Esta atitude do rei foi fortemente contestada pelos restantes bispos portugueses e deu origem a uma queixa formal junto do novo Papa, Honório IV, que tinha sucedido ao já falecido Martinho IV. Honório IV já se encontrava a analisar esta situação no reino português, em conjunto com emissários de Dom Dinis, chegando mesmo a destacar 3 cardeais para acompanhar o processo. Contudo, Honório IV morre em 1287 e as negociações voltam a atrasar mais uma vez. É importante frisar que, durante todo este processo, Dom Dinis mostra-se consistentemente aberto ao diálogo e empenhado em encontrar, em conjunto com Roma, uma solução para este grave problema. Ainda assim, com a frequente rotação de personalidades a ocupar o trono pontifício, e embora houvesse vontade de ambas as partes, a resolução definitiva ainda não tinha chegado. Enquanto esta situação se desenrola e o rei tenta fazer os possíveis para se livrar definitivamente do interdito no seu reino, vamos olhar para o nosso reino vizinho. Sabemos que a crise estava instalada no reino de Castela, tanto por causa da Guerra Civil como também pela morte de Afonso X, o Sábio, a 4 de abril de 1284, pouco tempo depois de ter sido deposto pelo seu filho, Sancho. Sabemos também que as relações entre Dom Dinis e o seu irmão, o infante Dom Afonso, já não eram tão cordiais como haviam sido após a resolução do conflito em Vide. Este afastamento entre os irmãos pode explicar-se, em grande parte, por divergências políticas e familiares. Pois, como falámos no episódio anterior, durante a insurreição do então infante Sancho de Castela contra o seu pai, Dom Afonso, o irmão de Dom Dinis, tomou o partido da sua mãe e do seu avô, enquanto Dom Dinis apoiou o jovem infante Sancho, mantendo uma posição oposta à do seu irmão. Esta diferença de alinhamentos acabou por reavivar novas tensões entre os irmãos. Para além disso, existe uma proposta de José Matoso que encaixa bem nesta narrativa. Este defende que as políticas de impedimento ou mitigação dos abusos senhoriais implementados por Dom Dinis, e que já fizemos referência neste episódio, pode muito bem ter afetado diretamente o seu irmão, Dom Afonso, para além de muitos outros nobres e senhores do reino. Todo este contexto cria um terreno ideal para que o infante Dom Afonso volte, uma vez mais, a rebelar-se contra o poder da coroa. Em 1286, desafia novamente o poder régio ao apoiar Álvaro Nunes de Lara, que dirigiu uma série de ataques violentos contra Castela ao longo da fronteira norte do Reino de Portugal. Com isto, o já coroado Sancho IV de Castela apresenta formalmente as suas queixas a Dom Dinis, que se vê obrigado a advertir o irmão. Nas suas próprias palavras: "E que o dito infante Dom Afonso viera contra a dita doação, fazendo guerra ao rei Dom Sancho de Castela, havendo o dito rei Dom Dinis paz e amor com esse rei Dom Sancho, e mandou-lhe, antes dizer e defender, que não fizesse guerra ao dito rei de Castela, com quem tinha grande amor e boas relações, e grandes acordos, que não viesse mal nem dano, das terras de um à terra do outro." No entanto, o aviso que Dom Dinis deu ao seu irmão mais novo não parece ter surtido algum efeito. Como consequência, o rei português e Sancho IV de Castela concordam numa reunião no Sabugal em lançar um ataque coordenado às terras do infante Dom Afonso, desta vez em Arronches.
O cerco começa provavelmente em outubro de 1287 e após mais de um mês de combates, Dom Afonso é derrotado e vê-se novamente obrigado a procurar refúgio em Castela, desta vez na cidade de Badajoz. Dom Dinis, querendo resolver as coisas de uma vez por todas, dirige-se imediatamente até à cidade para se encontrar com o irmão. E a 13 de dezembro do mesmo ano, os irmãos assinam as pazes. Esta segunda demonstração do poder régio reforça a autoridade do rei, levando inclusive os alcaides de Portalegre e Marvão a jurarem a devida vassalagem ao monarca. Como houvesse contenda entre mim, Dom Dinis, pela graça de Deus, rei de Portugal e do Algarve, de uma parte, e o infante Dom Afonso, senhor de Marvão e de Portalegre, da outra, sobre razão que eu, Dom Dinis, dizia que por mim devia fazer guerra e paz, desde os castelos de Marvão e de Portalegre, a tal amigável composição viemos. Convém a saber que eu, infante Dom Afonso, faço a vós, rei Dom Dinis, preito e menagem dos castelos de Marvão e Portalegre, que faça deles por vós guerra e paz, contra todos os homens do mundo. E se vós tiverdes guerra com alguém e vos cumprir de enviar aí a vossa gente para guerrear, eu a acolherei aí a salvo de mim e dos que as fortalezas por mim tiverem. O poder do infante Dom Afonso estava cada vez mais diminuto, principalmente depois de ceder ao rei seu irmão, a 14 de janeiro de 1288, a vila e o castelo de Arronches, contentando-se em troca com a terra diminuta de Armamar, que fica hoje no distrito de Viseu. Foi preciso que os irmãos se enfrentassem mais uma vez em combate armado para que a paz fosse alcançada, pelo menos por agora. E assim termina o nosso terceiro episódio dedicado a Dom Dinis. Desta vez vimos como o monarca português reforçou o poder da coroa, enfrentou desafios internos e tentou resolver os problemas externos, principalmente com Roma. Por fim, olhámos para as tensões familiares com o infante Dom Afonso e como estas se transformaram novamente num acordo de pazes. Se estas vão durar muito ou não, veremos mais para a frente. Até lá, um bem-aja a todos.